Ah, se tivessem me contado antes de nascer que sentir medo não me tornava menos preparada, talvez eu tivesse sido mais gentil comigo mesma. Se tivessem me contado antes de nascer que uma mãe não nasce pronta, talvez eu tivesse diminuído a cobrança de acertar o tempo todo. Se tivessem também me contado que antes de nascer, que a coragem não é a ausência do medo, talvez eu tivesse confiado mais em mim. Hoje eu quero conversar com você sobre os medos, as crenças e as expectativas que carregamos sobre o nascimento, porque existe uma verdade muito importante que eu aprendi ao longo da minha trajetória como psicóloga perinatal, como doula, é que antes de nascer um bebê, nasce também uma mãe. E esse nascimento também precisa ser cuidado. Eu me lembro de uma gestante que eu estava acompanhando já no final da gravidez. Ela havia estudado muito sobre o parto, tinha feito seu enxoval, organizado a mala da maternidade, lido inúmeros relatos, acessado várias blogueiras, mas durante um atendimento ela me falou assim: olha, eu acho de verdade que eu não vou conseguir. E eu perguntei: uai, o que que faz você pensar assim? Ah, porque na verdade, olha, eu tenho medo às vezes de repetir, mas é isso, eu tenho medo da dor, medo de perder o controle, de decepcionar, vai que eu não consigo ter o parto normal e de precisar de uma cesariana. E se na hora me der branco e eu me sentir insuficiente? Aí, olha, naquele momento, eu sempre acabo percebendo um problema que é a falta de informação, a crença que carrega tantas mulheres fortes em relação ao medo. Talvez você tenha aprendido isso, que precisa ser forte o tempo inteiro, que precisa dar conta de tudo, que uma boa mãe já nasce sabendo o que fazer. Mulheres sempre pariram? Mas eu quero te contar algo que mudou completamente a forma como essa mulher, essa gestante, viveu o nascimento do bebê junto comigo. Olha, na verdade, nós começamos a conversar muito sobre os medos. E de cara, sem julgamento, sem tentar eliminar, começar a dar nome para aquilo que ela sentia. E aí ela foi percebendo que o medo não era o inimigo. O medo estava, na verdade, tentando proteger ela de algo desconhecido. E aí, olha, ao longo do processo, ela foi revisitando as crenças, ela percebeu que força não significa ausência de vulnerabilidade, que pedir ajuda não é fracasso, que ter um plano não significa controlar tudo, e que protagonismo não é fazer tudo sozinha. Gente, é participar das decisões que dizem respeito à sua própria história. No dia em que a bebê nasceu, ela viveu situações que não estavam exatamente como ela estava imaginando, e a gente sabia que não ia ser assim. Mas ela estava preparada emocionalmente. Ela parou, ela respirou, ela perguntou, ela escolheu, ela buscou se adaptar. E depois, ela me disse algo que eu nunca me esqueci no pós-parto. Má, eu não tive o parto perfeito, mas eu tive a experiência que eu precisava viver para descobrir a mulher que eu era capaz de ser. E talvez essa seja uma das maiores lições sobre o nascimento. Eu fiquei aqui tão feliz. O parto não é uma prova que você precisa passar. Não é um teste para você descobrir se você é forte o suficiente. Olha, é uma travessia. E toda travessia desperta emoções. Os estudos na área da psicologia perinatal mostram sempre que a gravidez é um período de reorganização psíquica, marcada de medos, expectativas e transformações profundas da identidade da mulher. E quando esses aspectos são acolhidos, a mulher tende a vivenciar esse processo com mais recurso emocional. Esse entendimento é amplamente discutido, por exemplo,
por Regina Sarmento e Maria Silva Setúbal, na abordagem da psicologia em obstetrícia. E é por isso que te deixar uma orientação muito importante é necessário. Vamos pensar assim, ó, ao invés de perguntar apenas como que vai ser o meu parto, vamos buscar experimentar como é que eu quero me sentir durante essa experiência. Você deseja sentir segurança, respeito, acolhimento, participação nas decisões, confiança? Porque quando você identifica aquilo que é importante para você, começa a construir recursos para viver esse nascimento com mais consciência. E se hoje você percebe que está sentindo medo, eu não quero que você se esqueça. Mais uma vez, você não está sozinha e você não está quebrada. Você não tem nenhum defeito. Você só está atravessando uma das maiores transformações da vida. Esse é um dos temas que aprofundamos na imersão antes de nascer. Tudo isso porque eu acredito que preparar uma mulher para o nascimento vai muito além de explicar fases do trabalho de parto. É também ajudar, é reconhecer as suas crenças, acolher seus medos, fortalecer a confiança. E não te esquece, porque o tempo inteiro aqui eu estou te fazendo esse convite. Vem para a imersão e deixa nos comentários se você está gostando. Qual é o medo que você gostaria de conversar durante a sua gestação? Eu prometo que eu vou ler cada resposta, porque talvez o medo que você carregue aí em silêncio seja exatamente o medo de muitas outras mulheres também. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com uma outra mamãe gestante. E continua aqui comigo, me acompanhando no Antes de Nascer. Toda semana temos conteúdos novos para ajudar você a viver a gestação, o parto e o pós-parto com mais informação, acolhimento e protagonismo. Se você gostou, segue este canal e ativa as notificações, porque quanto mais preparada emocionalmente estiver as mulheres, mais conscientes serão as escolhas que todas nós podemos fazer. E não te esquece, antes de nascer um bebê, nasce também uma mãe. E ela também merece nascer amparada. Até o nosso próximo episódio.